Muito bem-vindo a todos. Aqui nós vamos abrir com Pó de Pimenta, onde a conversa ela é intensa, ela é consciente e ainda que possa arder, o que arde também cura. Eu, Tânia Pimenta, educadora, artista da vida, convido vocês a se abrirem, a estarem também intensos de curiosidade. E nessa abertura deste primeiro encontro, eu trago uma pessoa muito especial para mim, Dada Gninananda. Ele chega no momento da minha vida para trazer muita luz, muita paz, intensidade. Fiquem certos de que, ainda que arda um pouco, nós não queremos mais do mesmo, porque é hora de que essa intensidade nos desperte para o que é real, para o que nos toca e nos faz vibrar e trazer luz para esse mundo. Eu quero que neste momento o Dada, meu querido Dada, possa se apresentar a vocês, para que vocês tenham este toque ardido de uma pessoa intensa, progressista, que vai falar conosco sobre mulher, espiritualidade, arte e educação, Dada. Conta pra gente um pouquinho, quem que é o Dada? Eu sou em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, convite, todo o arado, todo o trabalho que vem fazendo. E estou sendo, na verdade, como se diz, ah, presenteado, né, com essa oportunidade de estar com o de Pimenta, com esse podcast Pó de Pimenta, que parece que vai alimentar muita gente, né, vai condimentar um monte de comida, né, para tornar tudo bastante delicioso. Lúcido, né? Eu sou um monge de Tantra Yoga, moro no Brasil faz mais ou menos 26 anos, acho que em breve vou chegar a 27, então já sou brasileiro baiano, assim que costumo me chamar. E o Tantra é uma escola de espiritualidade, de conexão com a sociedade, uma escola que está na raiz, na verdade, das correntes espirituais do mundo inteiro. E todas elas beberam do rio subterrâneo do Tantra. E é um prazer estar aqui. É um prazer também, Dada, é uma felicidade. É assim, algo que eu, contando um pouco, né, gestei este momento por muito tempo. Como mulher, muitas coisas nos impedem ainda, né? Ainda que eu tenha esse ímpeto da pimenta, esta ardência da pimenta, porém, muitas programações desde a infância acaba meio que impedindo. No entanto, como eu disse, hoje para mim é um dia mágico. É um dia mágico. E eu fui impulsionada por essa minha egrégora espiritual. Como eu contei, nossa, até agora há pouco o nome não era esse, eu acordei, puf. É como realmente esse pó de pirim-pim-pim mágico que veio na minha consciência e pum, pó de pimentas. Para que a gente desperte e realmente arde o despertar. O meu convite para você hoje, provocativo, muito apimentado, eu espero que realmente você nos auxilie com a tua consciência já totalmente ardida, intensa, porque é um tema que é forte. Mulher, espiritualidade, arte e educação. Nós já conversamos muito sobre educação, mas eu quero que você traga isso para nós agora, para que nós possamos acolher esse despertar feminino, esse despertar da mulher, essa necessidade que nós precisamos nos colocar no mundo da, sabe? Então eu trago assim, a espiritualidade sempre esteve muito próximo, né, do feminino.
tanto que a gente vê nas faculdades, nos cursos, o número de mulheres é muito mais alto. Sim, não só na faculdade, inclusive nas buscas espirituais, na questão das artes mais sutis, na ciência estética. Eu acho que, por natureza, as mulheres têm a energia da Shakti, que chamam Shakti, é a criadora, a mãe criadora do universo. Assim que o Tantra veja isso. E tem uma sutileza muito grande, um misticismo muito grande, tanto assim que todo mundo diz, né, que a mãe sempre sabe o que está acontecendo com o filho, independente de onde esteja. Então, existem fios invisíveis conectados aos filhos, mas se você pegar a mulher como mãe, aí você vai ver também que vai haver fios invisíveis conectados à vida, conectado à sociedade, conectado ao bem de todos. Porque, afinal de contas, a mãe, a mulher, é a pessoa que gera, que nutre, que sustenta e que potencializa a sociedade. E isso é contraditório pela prática do paternalismo, do patriarcalismo, que acaba esmagando as mulheres, com um fenômeno, vamos dizer, não de Shiva, não dos ensinamentos antigos do Tantra, um fenômeno que nasce do aparecimento do planeta Terra de um senhor chamado o legislador. As pessoas gostam de chamar dele de legislador Manu. Esse é um indiano que apareceu no continente americano, indiana, muitos anos antes. Ele que legislou a questão do paternalismo mesmo, do patriarcalismo. E meu professor de Tantra, Shishanamurti, discutindo sobre esse cidadão, chegou a dizer, por exemplo, que ele não estudou bem a realidade da sociedade humana, porque até então, na época do Tantra, lá no início, as crianças, meninos e meninas, eram conhecidos pelo nome da mãe, não do pai. Inclusive, os líderes das comunidades eram também as mães. Chamamos isso em Tata de Gotra. Gotras são colinazinhas, onde tem uma chefa, e que era a mãe, ela que mandava em tudo. Essa cultura continua existindo, inclusive, no planeta Terra, em alguns lugares. Você esteve na Filipina, então você vê nas Filipinas o poder das mulheres. Me lembro uma vez, estava andando por aí chegou, era no treinamento de monge, aí no treino em tudo. Aí um dos treinamentos era aprender a vender as coisas. E nessa venda eu cheguei num escritório, tinha homens aqui, mulheres aí, e corri de trem para os homens achando que eles que têm a grana para comprar. Aí mostrava, os homens falavam, que bonito, que legal, que bom. Então, pega. Eu disse, não, vou falar com aquele ali. Autoridade. A autoridade suprema está do outro lado lá, vai lá. Aí foi, né? As mulheres nem pensam, gostou, já fez, já. Aí descobri que, inclusive, os salários dos maridos eram entregados a elas, Administrado. administrada por elas. Administrava, aí elas davam, como se diz, o dinheiro o dinheiro para eles comprar a coisa que ele quer. Mas a administração da família é das mulheres. E muito bem feita. Muito Não, bem foi feita. maravilhoso, maravilhoso. Até hoje, se você encontra a mulher das Filipinas que tem essa cultura, você encontra ela muito fortes, muito líderes, assim, mas ao mesmo tempo muito materna, quase como as italianas, né? Quando depois de estar te servindo as comidas, você não come. Come, senão te mate, te corta a cabeça. Come, né? Então essa firmeza, mas também com um amor infinito ao redor dele, né? Então é isso. O Manu fez esse erro e a sociedade moderna, capitalista, dominadora, exploradora, eu acho por medo dessa potência das mulheres, criaram esse sistema de tentar podar as mulheres. Aí uma pimenta que você diz, né, que nasceu tudo, mas sendo podada vira uma luta que na verdade não deveria existir. Mas eu fico curiosa, Dalvi. Como que, né, com essa potência toda delas, foi pelo quê? Pela força que elas acabaram se retraindo? Pela violência? Como? O meu professor fala de uma forma que nem pensei antes. Que as mulheres têm tanto amor por seus maridos Puxa. que, pelo esse amor, entregaram
o poder para eles cuidarem, para ser cuidada, certa, tá? Eles vão oportunizar dessa entrega para a verdade se impor e dominar. Aí depois disso, criar todo tipo de regras, todo tipo de sistemas. Você encontra as religiões, por exemplo. Algumas religiões falam, por exemplo, que uma mulher não vai se iluminar até que ela não renasce como homem. Ainda com a reencarnação, ela tem que morrer nessa vida, renascer como homem, aí ela vai conquistar sua elevação espiritual. Em alguns lugares, a mulher não pode aquilo. As estruturas, inclusive, não vou falar muito das religiões, mas sou obrigado a falar. Em muitas, você encontra os caras de posição de liderança, são homens. As mulheres são guardadas lá no fundo para fazer serviço, sempre submissas. E quando você vem na história do planeta, como que as irmãs eram tratadas pelos padres, é revoltante demais. Não vou entrar em detalhe aqui porque não é meu papel. Sim. Mas é uma situação aceitável. Então, partiu desse coração das mulheres, como você sabe, você que é mulher sabe disso, é um coração amorosa, coração que confia, que se entrega. Essa é a palavra mais séria, que se entrega. É nessa entrega que elas perderam a sua liberdade. E os homens aproveitaram e criaram essa coisa. É importante, meu mestre, inclusive nessa questão, ele diz que como podemos imaginar o crescimento bom da sociedade se as mulheres não têm iniciativa de nada? Aí o que acontece? Ele compara a sociedade como um pássaro com duas asas. Uma das asas são os homens, a outra são as mulheres. E disse que se você pôr essa asa aqui, independente da força da asa dos homens, esse pássaro vai cair no chão. Esse é um dos problemas que tem no planeta hoje. A nossa sociedade perdeu esse equilíbrio. Vamos falar de chinesa entre a força yin e yang. O yang acabou querendo ocupar todo o espaço. Desequilíbrio. Tem outro elemento que podemos colocar. O elemento que é dentro de cada ser humano. Tu, eu, no ponto de vista do Tantra, né? No ponto de vista do Tantra, todos os seres que existem aqui no planeta Terra são manifestação da consciência. Mas essa manifestação da consciência acontece pela ativação da Shakti. A Shakti que dá cor à consciência, que qualifica a consciência, e gera a humanidade. Portanto, nós todos, supostamente, estou falando agora supostamente, homem aqui, mulher ali, somos todos produto da Shakti e Shaktis. Então, assim que você encontra em cada ser humano essa qualidade yin e yang. Em todos. Com certeza. Em todos. Então, fica meio contraditório. É como aquela coisa, né? Você menospreza, você odeia o luta. Parece uma luta externa, parece algo externo, mas na verdade está dentro de você mesmo. Então, essa negação de si, da parte desses homens, que não se reconhecerem como ambos yin e yang, gera uma disfuncionalidade não só nas mulheres, mas também nos homens. Sim. E você pode observar isso hoje na sociedade, quando nós vemos hoje na sociedade as mulheres começando a se posicionar, a se localizar. É claro, vai ter sempre os obstáculos, né? Salário diferente, oportunidade diferente, respeito diferente. Mas mesmo assim, você vai ver que muitos homens perdem sua energia yang. Sim. Fica paralisado perante na frente dessa energia yin se manifestando em toda sua excelência. É isso porque negou muito o próprio yin. Sim, exato. Não tem conexão com essa energia que está chegando. Aí sente que é isso, que é isso. Aí, do outro lado, falamos que nas escolas, nos caminhos espirituais, tem mais mulheres que homens. Por quê? Porque quando esmaga
essa parte yin dos homens, Exato. eles perdem Claro. o toque Ficou do sutil. perfeito isso. Eles perdem o toque do sutil, ele perde aí, acha, o yoga é para as mulheres. Você pede ele fazer uma postura de yoga, ele não consegue. Você faz ele não consegue, mas ele tem o orgulho de ser superior, mas na prática, uma superioridade que não existe de fato. De fato, ele não consegue fazer. Quando as mulheres estão se questionando quem sou eu, eles não acham que é necessário. E a sociedade ali, que a sociedade ainda acumula essa situação, quando a sociedade elimina estudo de filosofia, elimina estudo de arte para as crianças, elimina o sistema educacional, fica totalmente para a produção Sim. young, Sim. né? Aí que você veja as mulheres, de uma certa forma, a sociedade inteira esmagando elas, reduzindo elas. É isso. E isso é sério. É sobrenatural. Não, é sério. Nosso próprio corpo biológico, sim, sejamos homem ou mulher, num corpo masculino ou no corpo feminino, tem hormônios. Eu tenho hormônios masculinos e feminino. Dada tem hormônios masculino e feminino. Exato. É este equilíbrio que precisa ser feito. E isso é Tantra Yoga. Tantra Yoga. É isso é Tantra Yoga no sentido assim. Para estar bem, tem que estar bem com tudo você, com todas as suas partes, com tudo seu íntimo. E essa questão hormonal que você está levantando, exatamente que move toda a mente humana. A mente humana é administrada pelos seus sentimentos, sentimentos que, por sua vez, são vibrados pelas secreções hormonais. Então, dependendo da secreção, vamos falar, por exemplo, nas gônadas dos homens, né? Aí a produção da testosterona, né? Que é muito importante. As mulheres usam a sua produção de testosterona, que é produzida no córtex adrenal, né? Que é produzido para também produzir os outros os hormônios. Então, conhecimento do homem e mulher tem que reconhecer isso. Não tem como. Então, é totalmente artificial. gente! É totalmente artificial essa diferenciação de homem e mulher. E ainda, parece a gente que dizem que a mulher tem que renascer para se iluminar. O sistema de renascimento é tal que numa vida o cara é homem, na próxima vida ele é mulher. Então, na verdade, seria do interesse dos homens cuidar das mulheres, com respeito, porque na próxima vez vai ser a vez deles. Aí troca. A bola foi para o outro lado, né? Justamente. Então, se somos egoístas, Agora deveríamos você ser vai- inteligentes, entendeu? Ser egoísta de forma inteligente. Já que eu vou ser mulher amanhã, hoje eu vou cuidar bem das mulheres, vou respeitar, Opa, para que a próxima vez, quem vai sabe, chegar a minha eu vez. deixar... Agora, já entrando então, já que tem isso, olha a minha pergunta. Se na sua visão, que é altamente aberta, espiritualizada e sem preconceitos, qual é o papel da mulher como o guia espiritual? Complementa mais um pouco, já que Shakti. Não, as mulheres, quando você vai nas civilizações antigas, as grandes, não vou dizer mago, né? Não sei, assim que fala para uma mulher, né? É mago, né? Não fala maga, não, né? É, sacerdotisa. Essa sacerdotisa quer representar essa visão de acumular energia do cosmos. Isso já está inerente das mulheres. Meu mestre nos explica que essa força da criação, Shakti, é mais viva nas mulheres que nos homens. Por isso que as mulheres acabam tendo as cuidadoras do universo. Eu estou falando agora do universo para transcendendo um pouquinho a visão da família pequena, mas saindo do lar. Consequentemente, as mulheres já são espiritualizadas. O crescimento dos outros meninos depende da mãe. Eu não sei qual menino cresceu pelo pai. O pai é um cara que desafia o tempo todo. O pai que ele coloca metas grandes, porque ele é forte, ele é young, ele tem que testar tal. A mãe, ela entra no filhinho, entende onde que está, quais são as necessidades dele. Ele começa a moldar quais são as limitações.
e começa a colocar pontinhos de uma forma discreta, mas muito profundo, que a criança com a mãe se sente expandido, cuidado, amado. Pelo pai, é um campo de futebol. É um campo de luta. Não é batalha contra, mas tem que me provar. Eu tenho que me estabelecer. Então, assim, então as mulheres têm essa Shakti muito forte. Eu posso dar um exemplo. Eu sou monge. Como monge, partimos muito longe das famílias, né? Minha família baiana lá está muito longe lá no centro lá da África, no Congo, né? Então essa família, depois de mais ou menos 22 anos que eu as visitei, eu fui para lá. Eles não tinham me visto por mais de 22 anos. Muito tempo. É outra pessoa. Parece muito tempo, vai ser pouco tempo. Aí o que aconteceu? Aí o pai nessa postura de yin, né? Yang, né? Ele, já que você é monge, por que você não vira monge da nossa igreja? Infelizmente, eu tinha estudado muito sobre os trabalhos da igreja dele, não vou entrar em detalhe aqui, e não me interessei. Falou, pai, me desculpa, mas não é meu caminho, esse caminho é seu. Aí a minha mãe, ao contrário, o filho, não me interessa qual sua religião, qual caminho você segue, até que você vem me visitar de vez em quando. Tá ótimo, filho. Você voltando um pouco para mim, pagou. Não, ela se compor tudo que ela queria. Era ter o filhinho dele do lado dele. E não entrava na lógica matemática de tal e tal. Essa é a mãe. Então, como guias espirituais, na sua pergunta, as mulheres são muito, muito indicadas para isso. Muito potente, aliás, nisso. E só que hoje, nesse tempo de transição, como você falou, a luta das mulheres não é só no campo da materialidade, da profissão lá fora. Também nos caminhos espirituais, a mulher também precisa ainda se assumir. Só que o mestre que me treinou Tantra, o Krishnamurti, ele diz que os homens que entenderam esse desafio das mulheres e que valorizam as mulheres têm que estar na frente dessa vida. Uau! Tem que estar. Então, a mulher lutando, senão vão ser chamadas de loucas, vão ser chamadas de feministas, vão ser chamadas de todo tipo de coisa. Então, esses homens têm que estar na frente da luta, e aí as mulheres vão junto para exatamente colocar as mulheres na sua posição. Assim, na minha organização, não temos diferença nenhuma entre monges e monjas. Não há separatismo, não tem. Não tem as lições são as mesmas, as práticas são as mesmas, e as responsabilidades também são as mesmas. Inclusive, no campo da biopsicologia, se você pensar nessa questão da estrutura biológica, biopsicológica, vão falar das mulheres, pela essa qualidade que falamos já, de entrega, elas acabam tendo mais facilidade de se alinhar com Deus, com a consciência suprema, que os homens. Os homens se tornam mais matemáticos. Os homens são assim, ó. Totalmente lógico. Você quer essa coisa? Eu quero. Mas custa R$100. Eu vou pensar. Eu quero. Eles ficam nesse quero, mas também eles falam não quero. E no final de contas não sabem se querem ou quero. Eles conseguem caminhar no não, no sim e no meio. As mulheres são diferentes. Se quer, nem vai pensar quanto que custa. Já pegou fogo. Eu quero. Então, isso é na materialidade. Mas no campo espiritual é muito mais ainda. Quando a conexão espiritual é uma velocidade infinita. Aí que entra a necessidade, inclusive o perigo desse entrega, como já falamos aqui. A entrega vai levar à escravidão. Se para quem você está se entregando, não tem a noção do cuidado, do respeito. Agora, é necessário que se entrega, como nós, humanos, estamos ainda com instintos de todo tipo. Então é necessário a educação apropriada do Tantra, do conhecimento, para que o mecanismo de entrega
tenha as vigas do conhecimento. Essa coisa que o homem tem, que fica girando para cá, para lá, analisando, discutindo, torna o caminho dele muito lento. A mulher tem um caminho muito rápido. Com essas duas vigas, o caminho dela se torna mais eficiente ainda. Significa vigas Seguro. do conhecimento, seguro e clara. Aí que entra a visão que você colocou na fala, né, da arte, da espiritualidade e da educação. Educação. A arte... Eu quero mais ainda. Que você fale mais ainda sobre arte e educação, porque você sabe que é o que me toca. Sim. E eu, ainda mais, eu quero levar para as professoras essa questão da importância dessa Shakti para o educar. Sim, que já que estamos falando com educadores que pode não entender essa coisa, estamos falando de Shakti e tudo, vamos pensar que a questão da arte, o poeta Tagore Sim. diz que a arte era a chave para levar a mente humana no campo da espiritualidade. Então, o ser humano é considerado, o Nietzsche colocou, por exemplo, que o ser humano é uma ponte entre o animal e o divino. O animal se preocupa com comer, dormir, se reproduzir e fugir dos obstáculos. Sobrevivência. Infelizmente, no planeta Terra inteiro hoje, essa é a cultura dominante. A cultura de comer, dormir, sobreviver. Na sobrevivência, a lei é cada um por si, Deus por tudo. Aí, dentro da nossa organização socioeconômica, nós pautamos a visão que o egoísmo é a melhor forma de organizar a sociedade. O egoísmo do capitalismo. O professor lá da Universidade de Chicago, o Friedman, que é o cara que fundamentou a visão do neoliberalismo, parte do princípio que ainda ele está para ver um ser humano que não age por egoísmo dele. Significa que a natureza intrínseca do ser humano egoísta essa é uma sociedade animal. Esse aí faz cumula a nossa natureza animal, mas agora uma filosofia que guia a humanidade baseada no tal e gera tudo essa miséria. Quanto no outro lado da espiritualidade, nós temos valores de fraternidade. Temos um cara que eu amo muito, São Francisco de Assis, que ele, no frio do inverno, deitado, com cobertor no corpo dele, se um mendigo chegava no lado dele, ele tirava e encobertava o mendigo, se dizendo que eu não posso ficar com cobertor quando Jesus está dormindo ao meu lado sem cobertor. Ele já tinha crescido espiritualmente ao ponto de ver Deus no outro, ver Jesus no outro, ver Jesus no mendigo assim, que abraçava mendigos, pessoas de lepras. Ele não tinha problema, a mente dele não abraçava o leproso, não abraçava o mendigo, ele não estava dando a cobertura de Jesus com que ele lidava. A mente dele já estava bem apimentada. Bem apimentada nessa visão da mente divina, realizando essa visão que Deus é omnipresente. Ele existe em tudo. Não tem um lugar que ele não está. Aí, essas duas, o Nietzsche coloca a vida humana aqui. Então, no campo da educação, com todos os problemas causados por essa estrutura, um ponto essencial, já que estamos falando de educação. Bem recentemente, aqui no Brasil, eles disseram escola sem ideologia. É isso, sem partido. Sim. Mas já tem o partido. O partido do materialismo, sim, o partido do hedonismo, o partido do egoísmo. Isso. Como pode haver uma escola sem partido? A escola, nesse caso, as crianças são presas nisso. Aí, a consequência nas escolas é um monte de brigalhada nas escolas. Pressão constante. Os professores totalmente não conseguem mais fazer educação. Não conseguem trazer harmonia. Bem recentemente, eu vi uma fala de alguns professores que os pais ficam cobrando os professores para eles educar as crianças. É óbvio.
Aí eles disseram, nossa, mas não, a educação é com vocês, a criança educada na sua família. Quando chegar até a mim, eu sou aqui para dar conhecimento para ela. A educação do ser humano é contigo. É uma confusão, fazem uma confusão, né? Causada pela essa ideologia que colocamos egoísmo, sobrevivência, Empurra para o outro a responsabilidade? que eles não têm, pô. Eles têm tempo tudo para se posicionar nesse mundo egoísta, tá. Aí eles esperam que quando vai na escola, o professor ou a professora vai fazer a magia. Só que a magia não vai acontecer. Então, acaba tendo essa disfuncionalidade da sociedade inteira. A pessoa fica se perguntando, tem um monte de mentira na sociedade, um monte de corrupção na sociedade, um monte daquilo. O que podemos esperar? Se a matriz de base é este. Matriz de Se essa é a cultura, se esse é o negócio. Aí, no campo da educação, a necessidade da arte é que ela vai entrar nessa coisa engessada, com música boa, com pinturas boas. Já é uma arte mais espiritualizada, uma arte que vai sensibilizar mais, vai refinar E exatamente, ela é espiritualizar, que a arte por natureza ela é espiritual, porque ela vai tocar algo além da materialidade dentro do ser humano. Nós vamos na praia, sentado lá na praia, olhando as águas andando. Subitamente, nosso coração fica apaixonado. Eu me lembro sentado na praia de Copacabana, um monte de carro passando lá. Estava sentado olhando o mar. Daqui a pouco eu fiquei com medo, porque me encontrei acima das águas. Eu não estava acima das águas, estava na praia. Só que a minha intenção ficou tanto que começou a andar junto com as águas, o oceano estava infinito. Você percebendo aquela beleza, aquela arte A mente se perde na espiritual. isso. O infinito apareceu ali. E aí não se perde mais. Entra num estado que não é mais a areia, que não são mais os carros lá na rua, que não são mais a materialidade da coisa. Aí que os poetas fazem filosofias, fazem poesias, fazem músicas e chama ciência estética. Então, arte e educação é fundamental para quebrar esse gessada e trazer um pouco de sutileza. E isso tem que ser obrigatório. Desculpa, eu não sou um legislador, a gente não pode falar que tem que ser. Mas, assim, seria inteligente para um país que quer que suas crianças seja cada mais humano e alcance essa sutileza. Porque, afinal de contas, quando eu falo de economia coisa, um monte de teorias econômicas. Mas, afinal de contas, é para quê? Para cuidar do ser humano. Então, uma teoria que vai cuidar do ser humano tem que ter elemento de fraternidade, tem que ter elemento de empatia. Ela pode não ter a teoria ela mesma, mas as pessoas que vão aplicar essa teoria têm que ter. Se o negócio é egoísmo, não vai dar certo. Então, as crianças, a arte e a educação, vai tocar por dentro deles e vai trazer as crianças no nível de serviço à comunidade muito melhor. Essas crianças vão fazer mudanças sociais mais profundas que o que já existe hoje. Porque saíram da prisão do materialismo. Eles entraram no campo do belo. E do campo do belo, agora quando você entra na espiritualidade, é como se fosse entrando numa tapete vermelho, aí sim, belo exibido, e naturalmente as crianças são espirituais. A espiritualidade o que é? A espiritualidade é nada que um sentimento profundo que eu sou outro. Aquilo que é válido para mim é válido também para o outro. A necessidade de mim é a necessidade do outro. Se a espiritualidade não leva a isso, não tem espiritualidade. Os caras podem cantar mantras como ele quiser. Se não desenvolveu fraternidade, não desenvolveu o espírito de sacrifício, não desenvolveu o espírito de se colocar no lugar do outro, que é a espiritualidade que está falando. Teoria da espiritualidade. Então, a arte, por ela mesma, levando nesse campo, naturalmente, já é prática espiritual. Então, aí vem as questões que as pessoas falam, como escola sem religião? Claro, escola sem religião. Eu concordo. Não tem que indoctrinar as crianças em nada. Mas escola tem que ter espiritualidade. Os professores têm que saber tirar o melhor das crianças.
para trazer eles nesse nível de as crianças sentem, eu sou responsável para o meu país. Da mesma forma que falamos das mulheres tendo esse Shakti de cuidar de todos, as crianças, nossos meninos e meninas, lá da frente, que vão ser a nova humanidade, não é essa humanidade de briga entre homem e mulher, onde há confusão dualista. Essa sociedade nova vai ter que estar treinada, de uma certa forma, eu acho, a esse nível de relação amoroso, fraterno, e reconhecimento que somos todos humanos. Dada, eu fico aqui com essa conversa toda, quando nós falamos de Shakti, até para desmistificar, Sim, ela vem para mim como o mais puro e verdadeiro amor. Esse amor que talvez nós, como seres humanos, não consigamos, ou alguns poucos tenham acessado. Hum? Porque é muito simples conhecer alguém e falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para mim, na minha percepção, de criança até, sim, o amor não é uma simples palavra. Realmente ele é algo muito maior, que a vida ela é artística, ela é a pura arte, sim, ela é o puro amor. Ainda que eu também acredite que nós nesse pano de Maia, de Matrix, sim, nós estejamos aqui como participantes para que essa inteligência maior aprenda o que ele quiser aprender. sim, Eu quero entender, e até para nos ajudar nesse momento, como acesso isso, como que eu passo isso para as crianças que para nós, né, o que é mais essencial são as crianças nesse momento, para que nós possamos realmente ter uma terra magnífica, próspera para toda a humanidade viver em abundância, em harmonia. Como que eu, mulher, sabe, professor, como que eu aplico essa arte da sim, vida? sim, sim. Você falou uma coisa que eu me lembrei, que uma das aprendizados que quando você vem de fora para o Brasil, você aprende. E quando alguém te fala te ama, não significa que ele te ama. Sinto muito. Só significa oi. Quando alguém te fala beijo, não significa que está te beijando. Não. Significa só tchau. Assim mais. Então, eu acho que essa noção do amor, como você está colocando, eu acho, partindo de novo da questão da arte, a arte, na nossa compreensão, é colocada no campo da ciência estética, na ciência do belo, e não um belo externalizado. É externo, sim, sim, é visível, sim, às vezes tocável, mas o que é isso que pega o coração humano? O que é isso que isso? Que esse é o ponto de partida do amor que você está falando. O amor, o objeto do amor é externo às vezes, mas o amor não está lá fora, ele pega aqui dentro. Então, a arte, nessa experiência artística, falamos assim, que a ciência estética, a ciência do belo, é nada mais que o vislumbre do infinito no finito. Do infinito no finito. É vislumbrar a criação, mas através da ciência. Einstein coloca Deus de uma forma incrível, não me lembro a frase inteira, mas ele coloca como uma inteligência analítica e descriptivo de como se vislumbra o infinito a partir da experiência da nossa busca do dia a dia. A experiência de si. Da matéria, de si, do mundo, de compreender as leis do universo. E finalmente a mente veja isso tudo, entende isso tudo e já vislumbra o divino. Tem que ter um Deus nisso. Essa parte intelectual, às vezes, essa conexão, aí ele chegou a dizer, por exemplo, que a teoria dele da relatividade, no final da vida dele, eu não consegui, ele diz, eu não consegui colocar tudo que eu entendi da criação do universo na teoria da relatividade. O que ele vislumbrou, que ele tentou colocar na linguagem matemática, a linguagem matemática limitou o poder que ele viu. Esse conjunto inteiro. Então, a ciência estética é para isso. Para levar. Então, prática da ciência estética é fundamental. Então, arte
não é só no dia da aula de arte. Em todas as aulas de matemática, de física, as crianças têm que estar no lúdico, as crianças têm que estar se encantando com as coisas. E, aliás, se pensamos que as crianças vieram, vamos falar de forma bem simples que o povo aqui entende, de Deus, né? As crianças vêm de Deus, chegam aqui no mundo material. Aqui, você não vai forçar ele a entrar diretamente no material. É um choque muito grande para eles. Então, você cuida delas primeiro, mantendo o lúdico dele, que é a visualização dele, a imaginação. Aí entra o sistema educacional. Na nossa visão de educação neohumanista, Ia pedir para o Dada falar. na nossa visão de educação neohumanista, o processo de aprendizado não passa somente pelo processo de pensar. O processo de pensar é para criança já grande, com um monte de dados e um monte de conhecimento. Não estou dizendo que a criança pequena não pensa, ela pensa. Mas você não pode forçar ela a produzir teorias, a memorizar coisas de pequeno. Acho que nesse movimento já vai quebrar. Você vai quebrar o pé porque ele não está aqui. Você está vindo uma mente expandida que acabou de descer de Deus, vamos falar assim. Expandida, e também você quer colocar num copinho de matemática e física. Encapsular. O processo de educação é isso imprescindível. Não é só para as crianças, não. É para todos nós. O processo de educação, de aprendizado, tem 4 processos. Um é pensar. São 3. Um é pensar. Pensar, que já foi. Os 3 outros é sentir. Sentir. Se a criança se sente insegura da família dela, vai criar um monte de repressão dentro dela. Um monte de trauma. Esses traumas dela vão dificultar ela, inclusive, no processo da educação, no processo, inclusive, no trabalho, inclusive no casamento, na vida. Então, o sentir da criança tem que ser o cuidado. Além de sentir, o inglês tem 2 palavras que são similares no português. Sensing and feeling. O feeling é sentir. Sim. O que eu sinto? O sensing é que a criança pega do entorno dele. O que ele está achando? É só representação interna? Isso é um tipo de cognição emocional dele em relação às coisas. Não o que ele sente aqui. Então, tem o que sente aqui, como se conecta com o ambiente, isso vai determinar as artimanhas que vai desenvolver. Todas as escolhas todas. É fundamental cuidar disso. E o último é intuição. Então, pensar, ou sentir dessa forma Isso. abrangente, e a intuição. E a intuição. Esse 4 tem que estar constante no processo educacional. Porque quando a criança está olhando a água, ele vai ver a água, ele vai começar discursos estranhos. Discursos como se fosse, essa água parece vida, parece... A criança, a mente dela pula, ela não é matemática. Ele vai pular. E nesse processo o professor vai ter que acompanhar. Não vai dizer, que é isso? A criança não pula, não é água, não pula, não. Isso que ele está vendo. Então, não se preocupa com a realidade. Que realidade? A realidade é relativa. Deixa as crianças entrar no mistério da água, como ela entende, e criar uma conceptualização dela, e nem precisa nem dizer que está certo ou errado. Anda e vê até onde vai. Vai dizer, Dada, não é viajando na maionese com as crianças, ao contrário. Não, para mim não, né? Tem muito pó de pimenta aqui. Assim, ó, que as pessoas que não entendem isso, que estão na parte só de pensar, de matemática, de quadrado, eles acham que as escolas onde o lúdico é encorajado estão perdendo tempo das crianças. Que o aprendizado, na verdade, é memorizar e repetir. Só que essas gente são hipócritas. Ele está treinando só essa mente amalhante. São hipócritas, porque tu e eu fomos educados assim. Quantos nos lembramos das coisas que nos fizeram memorizar e repetir? Muitas vezes eu já esqueci, tá, gente? O processo de aprendizado tem que ter um processo de incorporar o conhecimento.
vivenciar o conhecimento, de estar junto. Então, quando a criança tem chance de entrar num processo, e pouco a pouco, com o crescimento dele, tem o sensing dele, tem o feeling dele, tem a intuição dele, e quando viam pensar, algum dia ele vai entender o que é água de uma forma geral, com todo o seu corpo. Então, o que eu estou falando agora? Nessa questão do desenvolvimento do amor. O amor é desenvolvido nas crianças, primeiro quando ele descobre que a vida existe, ela sabe que ela vive. Vai ver a vida nas plantas, vai ver a vida nos animais, vai ver a vida nas flores. Aí ela gostou de uma flor, ela levou lá para casa. E dia seguinte, a flor dela que achou, isso aqui, ela canta, cria tudo um místico, que é arte dessa flor. Ela leva na casa dele. Dia seguinte, a flor já murchou, não está boa. E diz, flor, murchou. Fica triste. Aí a mãe ensina, não, filha, que ontem você trouxe, você colocou em água. Se colocasse em água, ela ficava viva. Que tem que viver. A criança aprendeu que tem que dar água às plantas. Isso é um laboratório. É um laboratório. Ciência espiritual. Querida, A ciência de isso vida. é educação na infância. A educação. Desculpa, estou batendo na mesa. Você falou que poderia, né? Isso Então, assim, ó. Educação na infância significa laboratório para a criança se descobrir e se conectar com o ambiente e compreender onde estou, como que isso anda, quais são as relações que eu tenho com as coisas. Antes de engessar a cabeça dele ou dela com matemática, física, gramática, geometria. Isso vai chegar. Com essa estrutura humana aqui construída, Eu chego na a matemática. criança chega em qualquer lugar. Com embasamento vivo. E ainda um elemento muito importante. Nesse processo de laboratório, a criança tem a oportunidade de descobrir os dons dela. Porque eu conheço um menino nosso, lá da Bahia. Tem um menino, filho de um casal amiga minha. Essa criança, qualquer lugar que ela vá, se tem uma máquina, ela para, quer ver com essa máquina anda. Quer entrar dentro dessa máquina. Quer vivenciar. Brinquedos deles são caros, são aviões, são tratores, são tal. É claro, um engenheirozinho. Descobre o dom da. Ele não sabe ainda, mas o pai, mãe, o professor que está observando isso, vai estar vendo que essa criança está indo nessa direção. Agora, se você fala assim, é isso aí, não, memoriza tal coisa, isso é brincadeira, entendeu? Ela vai crescendo, amanhã os professores têm que trazer mais elementos, quando começar a ler mais livros sobre mecânica, sobre matemática, mas não só isso, também sobre cultura, sobre tal, mas o que é a força dele ou dela, o lugar onde a criança vai ter êxito. Sim. Em francês falamos exceller, mas vai ser melhor. Dada, você me falou nessa coisa de lugar. E existem tantas pessoas que estão deslocadas porque estão fora do seu lugar. Sim. Seu lugar de ser, seu lugar de escolher, seu lugar de querer, desse seu dom. É como esperar que alguém que está fora dele mesmo, dela mesma, fazer um bem para ele mesmo, para a sociedade. E aí você está colocando, então, um ponto ainda mais importante, que é fundamental, que esse processo de conhecimento, autoconhecimento, começa de pequeno. Eu vou te dizer ainda mais. Nessa sociedade influenciada pelas mídias, influenciada pelo todo tipo de manipulações, necessitamos de crianças que se conhecem de pequeno e que entendem o entorno de pequeno. Para isso, não precisa ser um PhD. Nós temos casos de muitos PhDs perdidos. Além da especialização que eles têm, eles não têm nenhuma outra especialização como humano. Então, é necessário essa educação. Então, arte e educação, espiritualidade acadêmica, não estou falando de espiritualidade religiosa, dogmática. Espiritualidade acadêmica. Isso, uma espiritualidade onde o ser humano entra em contato com a vida, aprende a zelar da vida, a amar a vida, a se cuidar, a cuidar do outro. Se tivermos cidadão assim, eu seria o homem mais alegre nesse planeta Terra. Porque eu sei que cidadãos assim vão caminhar com a racionalidade que tem, com o amor que tem,
vão chegar a construir uma humanidade cada vez mais espiritualizada. Significa uma humanidade onde as necessidades básicas de tudo são contempladas, uma humanidade onde as expressões emocionais, sentimentais das pessoas são cuidadas com carinho, uma humanidade onde o crescimento intelectual, cognitivo é também promovido com determinação, e quem quiser alcançar tal da iluminação também tem essa oportunidade. Porque a onda desse tipo de gente é uma onda criativa, positiva e sempre na direção da vida, não no sentido da preservação. Os caras estão tentando manter a humanidade inteira na luta da sobrevivência. Eu chamo isso um crime, é criminal. Na escassez, né? Sempre não. Economia de escassez, as religiões que entram nessa brincadeira do materialismo, prometendo comprar espaço no céu. É a cultura que canta pocotó, pocotó, que não dá valor à arte, que abre a mente. Que expande essa individualidade. Exatamente. Que somos cada um de nós. E geralmente como um planeta. O que está acontecendo no planeta hoje? Guerra na Ucrânia, guerra na Palestina, assassinato de gente. Na África, no meu país onde eu nasci, de 98 até hoje já mataram 18 milhões de seres humanos. Por quê? Por minérios. Os caras querem ter os minérios sem pagar os custos. Aí gera guerra, ocupa as áreas. Nas Américas, aqui onde nós estamos, quantas crianças estão morrendo por dia? Sem guerra. Tudo baseado no quê? Dessa cultura egoísta, de uma educação disfuncional. Total. Então, o tempo de mudança na educação chegou. Se a humanidade vai se dar bem, eles têm que incorporar essa qualidade feminina que você chama da mulher. Então, nisso você me diz uma coisa. Essa qualidade feminina que chamamos de mulher. Um monte de qualidades. Nós podemos, então, lógico, a conversa está magnífica, maravilhosa, Dada tem compromisso daqui a pouco, mas eu posso fazer um clamor para que essa qualidade feminina seja integrada com harmonia e equilíbrio em todas essas espécies humanas, né? Para que nós realmente possamos, Dada, o que você deixa para a gente agora como pérola, para que quem vai nos ouvir, seja aqui ou em outros mundos? Sim. Como pérola, eu não sei se eu tenho uma pérola a oferecer. Mas talvez um pó de pimenta mais apimentado. Mas uma coisa que eu posso falar, né, que essa qualidade, que são femininas, chamam de feminina. No Tantra, temos dois tipos de danças. Uma dança da Tandama, que é vigor, yang. E temos uma dança da Kaushiki. Os meninos têm que fazer as duas. Uau! Para, ao mesmo tempo que tem essa coisa de guerrilhar, ele tem também a ternura do coração. A nossa humanidade não vai a lugar nenhum se não desenvolvemos coletivamente as qualidades femininas. O amor, o carinho, o cuidar, a entrega, de uma forma informada, com conhecimento, com arte e educação, como você colocou. Arte, beleza, educação, capacidade de compreender, espiritualidade, contemplar de todo, contemplação de todos. A humanidade não vai a lugar nenhum. É essencial. E no campo da educação, se alguma pessoa aqui dentro sobre educação está nos escutando, ele tem que ajudar para iniciar esse processo educacional nas escolas públicas do Brasil. Com urgência. Não podemos mais deixar que essa educação de ponta fique uma educação alternativa caríssima, a qual só tem acesso aquelas pessoas com capacidade aquisitiva bom, e dessa forma continua a dominação da sociedade desde aquela época feudal, onde os detentores do capital, detentores do modo de produção dominava. Hoje temos os grandes capitalistas que dominam e os metades no meio do caminho que conseguem pagar vão mandar as crianças que é uma minoria da sociedade, um pequeno grupo. Só para dar uma ideia, no Brasil, 6 famílias brasileiras
comanda uma grande parte da economia brasileira. Não tem político que conseguir fazer alguma mudança se não tá já, se esses famílias não estão juntos. E, portanto, temos que democratizar o conhecimento, temos que democratizar a capacidade de pensar, temos que democratizar a eficiência humana. Isso significa educação, Educação, arte, arte, educação, espiritualidade espiritualidade. e essa qualidade do ser humano desenvolvido utilizando-se desses 4 métodos de aprendizado e incorporar isso no processo educacional. Eu acho que isso que eu posso falar. Não tem por que achar que um cidadão que não tem a ternura, que não aprendeu a ser amoroso, que vai cuidar de um país. Sim, Nem consegue se cuidar. não consegue. Para ser líderes, você tem que primeiro ser líder de você mesmo. Para ser líder de você mesmo, você tem que se conhecer. O que você quer, o que você precisa, onde você quer ir, como você vai ir. Se você não tem essas respostas, você vai titubear, caminhando, batendo a cabeça e caminhando. Agora você é líder dos outros. É crime isso, é criminal colocar um cara desse na liderança. Infelizmente, o planeta Terra inteiro, não é só o Brasil, o planeta Terra inteiro tem esse tipo de líderes. Sem cabeças, liderando outros. Aí o que sem cabeça faz? Amedronta, domina, faz todo tipo de maracutai para manter todos os outros alinhados. Isso não é sociedade humana. Isso é sociedade dos bichos, onde o tigre, o leão mais forte, manda acima de todos. A sociedade humana, na qual falamos de democracia, de cooperação, a liderança vai ser pela excelência, não pelo medo, pelo amor. Então tem que começar, tem essa essência. Tem que abrir o coração. Tem que abrir o coração. As crianças têm que entender o que é vida. Hoje em São Paulo, você pergunta a uma criança onde vem a banana? No supermercado. Mercado. Só o mercado, banana vem no supermercado. Então essa conexão não teria que ser Toda a vida. retomada. Sim. Alguém, por exemplo, você me passou água aqui, ó. Essa água como chegou aqui? Sim. A criança tem que saber. Nós estamos desconectados. Tem uma fonte em algum lugar, tem alguém que trabalhou, tem alguém que colocou aqui, e não é por acaso que esse pipa está aqui, está numa mesa aqui, numa garrafa. Alguém fez isso aqui. A pessoa tem que entender, eu necessito dos outros para existir. Eu faço parte de um conjunto Então estamos desconectados da fonte do amor. de tudo. Exatamente. Tá. Esse amor. Esse amor não tem solução para o planeta Terra. É isso. Agora, esse amor não é o amor das pessoas achando que ama, entendeu? O amor que você falou, que eu coloquei como amor ágape, né? Que as pessoas falam amor ágape, né? Aquele amor, amo mesmo não sendo amado, amo mesmo assim. Eu amo. Mesmo vai me custar meu país, pessoal vão me matar, mas vou lutar e trabalhar para que esse país seja um melhor lugar. Esse tipo de amor cria santos. Eu estou pensando que talvez seja essa até a mensagem que você queira deixar para as crianças, para os jovens, porque eles são... Para as mães, eu vou deixar uma mensagem para as mães. As mães, deixa as crianças ser elas. Ajuda eles a vivenciar a criança dele. Tira celular. Celular é uma maquininha já programada. Não vai acrescentar em nada esse conhecimento. Pode dar um monte de informações, mas a criança não precisa dessa informação agora. Distancia. Ela distancia da vida. Ela precisa ser ela mesma. E aí, vamos lutar junto para criar escolas. Não criar escolas, para trazer esse conhecimento nas escolas. Então podemos alertar essas mulheres, essas mães, até para questionar as políticas. Elas têm que questionar as crianças. Porque imagina uma mãe que a mãe encontra o filho dele um bandido. Sim. Qual mãe gosta disso? Mas se ela ama o filho, não vai condenar o filho. É muito necessário. Precisamos demais É disso. muito... Tem crianças psicopatas. Como que a criança virou psicopata? De onde surgiu isso? De onde veio isso? Tem crianças que não sabem o que vão fazer amanhã. Sim. Então, a educação tem que cuidar disso. E eu falei das mães para dizer essa energia feminina, cuidadosa do planeta. Então esta é a tua mensagem final para que a gente possa... Eu posso falar isso nessa última mensagem, já que o tempo acabou, né? Mas realmente, Nossa, que mas já uma grande alegria estar aqui.
Tempo magnífico, Eu maravilhoso. acabei de experimentar hoje o pó de pimenta. Eu venho aqui bem relaxado, bonitão, me preparando para ser zen, vou fazer uma palestra iluminada. E aí E foi apimentado. virou um bicho nessa fala aqui. Ainda bem, namaskar, namaskar. Muito Porque obrigado. nós precisamos, sabe, levantar esta voz para que seja realmente, ainda que apimentada, que arda, possa trazer este dom da certeza de uma possibilidade em que cada um, à sua maneira, no seu tempo, se desperte, para que com curiosidade dê uma olhada nisso tudo o que está acontecendo neste momento da humanidade e principalmente, né, querida, com a educação, essa arte que vai Cuidar da busca existencial do ser humano. cuidar da busca do essencial. Existencial. Existencial. Isso que move, que inspira, que faz. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gratidão. Nossa, é uma imensa gratidão dada Ó, gratidão. por ter vindo Muito obrigado. É compartilhado. fazer essa Compartilhado. abertura, esse nascimento. E ainda mais com essa plateia inteira na Essa sala. plateia maravilhosa. Sou bagunça um negócio, né? Pessoas espetaculares que também quero agradecer, dado aqui, sabe, esse estúdio, a Sara, o Cimei apareceram com tanta generosidade. É isso que nós estamos clamando. Pessoas que dão oportunidade para as outras, que querem, de alguma forma, ofertar o que tem. E com certeza, pode pimenta, quero ofertar a você essa oportunidade de apimentar sua consciência para enxergar e para se conectar com o que há de melhor em você e com a inteligência infinita. Nossa gratidão. Graças. Muito obrigado.